Celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Tiradentes. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para pertencer. Essa adoração e as palmas também louvam ao Senhor. Amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus, uma mensagem. Deus fala conosco de diversas maneiras, não é? E eu costumo dizer que às vezes a mesma mensagem que eu prego lá no setor G no domingo pela manhã, eu prego aqui à noite. É preguiça, né? Para fazer duas mensagens, sabe como é que é? O pastor também é preguiçoso, viu? Então eu faço isso. Aí eu prego a mesma mensagem no mesmo culto. Ontem eu tive uma surpresa, um outro pastor que vai pregar agora à noite, ele me chamou: pastor, que mensagem você vai pregar? Manda para mim que eu vou pregar de noite também a mesma mensagem. Eu falei: não vai dar. Por quê? Porque essa mensagem é uma mensagem minha. Sabe, quando eu prego uma mensagem da rede, é mais fácil. A mensagem da rede, ela já vem pronta, quadradinha, bonitinha e tal. É fácil de pregar. Não é que o pastor não tenha capacidade, não, me entendam bem. É que essa mensagem é uma mensagem que Deus me deu, uma mensagem revelada. Eu usei os slides, mas a mensagem é minha. Então é diferente, não é? E lá de manhã Deus falou conosco de forma poderosa, extraordinária, e tocou os corações. Eu espero que o Senhor fale no teu coração essa noite. Eu espero que o Senhor toque na tua vida esta noite. Eu espero que você abra a tua mente, abra o teu coração para entender o que Deus quer falar com você. Me conta uma história. Qual é o teu lado? Qual é o teu lado? Esquerda ou direita? Não pode falar isso, né? É perigoso, né? O negócio de esquerda, direita agora, principalmente nesse tempo de polarização, não é? Onde as pessoas, esquerda ou direita, esquerda, misericórdia. Aprenda uma coisa: eu não tenho esquerda nem direita, porque quem dirige a minha vida é Jesus. Eu não dependo de político, eu dependo de Jesus. A política não resolve a minha vida, a política não me dá nada, pelo contrário, só atrapalha, viu? Só atrapalha, misericórdia, sabe? Eu acho que se o Estado tivesse autogestão, se o Estado conseguisse se dirigir sozinho, era melhor, viu? Porque onde político mete a mão, misericórdia, só dá problema. Mas deixa pra lá, não vou entrar nesse assunto porque não posso falar de política, é proibido, então eu fico quieto, não é? E agora está mais proibido ainda, né? Mas deixa pra lá, não vou tocar nesse assunto não. Mas de que lado você tem estado? Vamos falar diferente. Está do lado de Jesus ou está do lado do mundo? Vamos ver assim, né? Vamos enxergar dessa forma, não sei. O convite de Jesus a mim, a você, a nós, é esse: vamos ao outro lado. Vamos ler o texto. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 39. Marcos 4, 35 ao 39, é onde nós vamos ler, e diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre,
não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao lago: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Marcos capítulo 4, 35 ao 39. O convite de Jesus para nós continua sendo esse. Para cada um de nós, o convite de Jesus continua sendo esse: vamos para o outro lado do lago. Nós precisamos às vezes entender, quando nós estamos falando do lago aqui, o lago, Jesus chama vamos para o outro lado do lago. Eu já falei uma porção de vezes aqui, mas eu vou falar novamente. Jesus estava na Galileia e ele tinha lá um lago. A cidade, a Galileia, as cidades em volta da Galileia, a Galileia era uma província. A Cafarnaum, Nazaré, são aquelas cidades em volta, que é a província da Galileia. Aquela província, ela vivia em torno daquele lago, que para uns era chamado de Lago de Genezaré, para outros Mar da Galileia. E na verdade não era nem mar, nem lago. Se fosse aqui, na minha terra o pessoal ia chamar ele de açude. E aqui nós íamos chamar de represa. Era um lago, ou é um lago, porque ele existe até hoje, e é hoje o maior reservatório de água do Oriente Médio. Ele tem 19 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, mas é de água doce, não é mar, é um lago mesmo. E tem onda, porque lá tem muito vento, tem uma ventania muito forte lá, porque eles estão na planície. E tem uma ventania muito forte, ele tem ondas, mas é um lago. E ele é abastecido pelo Rio Jordão. O Rio Jordão passa por ele, abastece e sai do lago de Genezaré e vai embora desaguar no Mar Morto. Ele termina, o Rio Jordão acaba no Mar Morto. E ele passa pelo lago de Genezaré e abastece o lago e vai embora para o Mar Morto. Muito bem, é lá onde Jesus está. E ele está chamando e está nos convidando para ir do outro lado do lago. A vida da cidade estava do lado de cá, mas do lado de lá também existia vida, do lado de lá também existia a cidade, do lado de lá também existiam pessoas, e do lado de lá também havia pessoas que precisavam de Jesus. Do outro lado estava uma outra cidade, a cidade dos Gadarenos, ou chamada cidade de Gadara. Ela estava lá do outro lado. Então nós precisamos entender que para avançar para o outro lado, e entenda, avançar para o outro lado é ir na direção que Jesus tem dado para você. Você precisa aprender a confiar e deixar as coisas para trás. Talvez você esteja perguntando: deixar o que, pastor? O que é que eu tenho que deixar para trás? E eu vou responder para você: eu não sei, não faço a menor ideia do que é que você tem que deixar para trás, mas eu sei alguém que sabe. É o Espírito Santo. E sabe o que acontece agora? O Espírito Santo está falando com você e está te dizendo: você precisa deixar isso, você precisa deixar aquilo, você precisa deixar. O Espírito Santo já falou com você ou não? Vou contar para vocês uma história bem rápida. Quinta-feira eu fui num café. O nosso mentor na rede, pastor Márcio Marques, ele esteve aqui inclusive no café aqui também com a gente, me convidou para o café e eu fui para lá em Mogi. No café, sentei com ele, com o pessoal e tudo. Estava lá o Marcos Madaleno pregando, e foi uma mensagem poderosa. Ouvimos a palavra, foi uma palavra poderosa. E no meio da mensagem, lá já quase no fim da mensagem, o Marcos Madaleno fala uma palavra, e aquela palavra falou comigo. E a palavra que o Marcos Madaleno falou foi uma palavra tão boba. Ele disse assim: olha, às vezes nós temos um mau costume de falar mal das outras igrejas. Não fala não, porque é o corpo. Eu, graças a Deus, não tenho esse costume de falar mal das outras igrejas. Eu não falo mal daquele pessoal que usa talite, que carrega a arca como um andor de um santo. Eu não falo mal daquele que tem um leão em cima do púlpito, que devia ter aparecido. Eu não falo, graças a Deus. E aí, eu tô lá, ouvindo essa conversa, e o Senhor falou comigo: então, você está entendendo o que é que eu desenho? Eu vim embora com aquilo aqui, falando comigo.
Cheguei em casa, jantei, fui dormir. E aí estou falando com Deus, estou orando para dormir. Jesus, e agora, hein? Me perdoa, Senhor. Eu falei mesmo, né? Não falo mais. Me corrige, Senhor. Hoje de manhã eu fui pregar. Eu estou pregando, no meio da conversa, da pregação, me veio, mas aí porque... Irmão, parei. Espera aí que eu engasguei na hora. Foi ou não foi? A Janira estava comigo. Eu gosto da Janira porque ela nunca deixa eu mentir sozinho. Tudo que eu falo ela confirma, viu não? Mas é verdade, ela estava lá comigo e ela viu. Então ela disse assim, eu disse assim, olha, Senhor, eu não faço mais. Pronto. E agora eu estou orando, pedindo graça, misericórdia para vigiar ao máximo para não falar. É isso o que o Espírito Santo, ou é isso que Deus falará ao teu coração, o que você deve deixar. Está me entendendo? Está conseguindo me entender? Nós precisamos deixar. Mas por que deixar? Tem que deixar, irmãos. Às vezes nós prendemos, nós queremos para nós. É tudo. Tem um relacionamento ácido, difícil, complicado, mas a gente não quer abrir mão. Você já reparou? Deixa aí. Sabe, às vezes a gente tem uma luta. Tem crente que gosta de luta, viu? Sabe, tem crente que o prazer dele é passar luta. O prazer dele é sofrer. Você já reparou ou não? Uma vez eu encontrei um irmão. Como é que você está, irmão? Ô, pastor, olha por mim. Eu o quê? Estou na prova. Passou uns 15 dias, encontrei um irmão de novo. Como é que você está, irmão? Ih, pastor, agora eu estou no vento. Passou um mês, encontrei o irmão. Como é que você está aqui? Pastor, eu estou na prensa. Jesus, passou mais um tempinho. Como é que você está, irmão? Pastor, eu estou no deserto. Meu Deus, e na bênção você vai estar quando? Está entendendo? Quando é que você vai ser abençoado? Porque está na prova, está na luta, está na pressa, está no... Misericórdia, quando é que você está na bênção? Quando é que você vai dizer um dia, Jesus me abençoou? Porque não é possível. Não é possível. Jesus tem abençoado a tua vida? Tem abençoado a tua vida? Aprenda isso, querido, e o resto? O resto vai acontecer. O importante é você entender que Jesus está com você. Amém? Muito bem, eu vou continuar aqui. Deus vai falar ao teu coração o que você deve deixar. Mas passar por outro lado, determinado por Jesus para a tua vida, você vai precisar deixar. Não tem jeito, vai ter que deixar ir. Amém? Olha, Jesus deixou a multidão. Ele estava do lado de cá, lembra disso? Estava pregando para uma multidão, tinha uma multidão. Tanto que ele é obrigado a pedir para Pedro, me põe no barquinho aqui, me leva lá para o meio da água, para mim falar com o povo, porque o povo estava apertando Jesus tanto que daqui a pouco ele falou, daqui a pouco eu morro afogado aqui. Os caras me jogam dentro da água. Então ele subiu no barco e foi lá para o fundo para começar a falar com a multidão. E ele falou com a multidão de lá. E de lá ele falou, vamos embora. Ele deixou a multidão. Aquela multidão representava tudo que você puder imaginar. Mas ele deixou a multidão à margem do lago e foi para onde? Para a direção que o Espírito Santo o estava movendo. Jesus sabia, ele tinha que ir para o outro lado. O Espírito Santo movia Jesus para chegar onde era preciso chegar. Olha, os discípulos que estavam com Jesus deixaram casa, deixaram família, deixaram os outros barcos e seguiram Jesus para o outro lado. Entenda, do outro lado há uma obra a ser realizada. Do outro lado, Deus tem algo a fazer. Do outro lado, o Espírito está impulsionando Jesus para que aconteça alguma coisa. Jesus sabia. Jesus sim, ele tinha o conhecimento do que deveria fazer, mas os discípulos não tinham. O texto diz exatamente assim, olha, deixando a multidão. Ele deixou a multidão. Às vezes nós precisamos deixar também, sabe? Às vezes o que nós mais queremos é a multidão. Você já reparou isso, não? Por quê? Porque a multidão representa tudo o que é bom. Aplausos, reconhecimento, ovação. Você já viu? Eu me lembro de um tempo em que o pastor terminava o culto, o pastor ia lá para a porta, ninguém levantava, que tinha a igreja tinha duas coisas, né? O prelúdio e o pós-lúdio. Lembra disso? O prelúdio era quando começava o culto. O sujeito ia lá no piano ou no teclado, solava um hino lá. A igreja sentava, todo mundo em silêncio, sabia que era o pós-lúdio que ia começar o culto, o prelúdio. E depois tinha o pós-lúdio, que terminava o culto, tinha a bênção apostólica, todo mundo sentava, o tecladista solava um hino e o pastor descia do púlpito e ia lá para a porta cumprimentar os irmãos ao saírem do culto. Gostoso, tempo gostoso, viu?
Não é que eu seja velho não, tá? Mas aí o que acontecia? Chegava lá, pastor, que mensagem poderosa, Deus falou comigo. E o pastor só enxando, né? Eu sou o cara. E o pessoal dizendo tal, era aquela ovação, era aquela... Bom, era isso. Mas Jesus deixou tudo isso. Deixou tudo isso para fazer o quê? A vontade do Pai. O Espírito estava direcionando para ir ao outro lado do lago, para fazer a vontade do Pai. Então, entenda uma coisa: para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai, nós precisamos deixar. Jesus deixou a multidão, os discípulos deixaram casa, família, trabalho, e seguiram Jesus para fazer a vontade do Pai. Às vezes nós precisamos deixar o orgulho. Tem uma coisa que a gente não gosta de deixar: o eu. Você conhece ele, não? O eu. O eu é uma pessoa abstrata, mas ele quer tudo. Você já reparou ou não? Eu quero. Já reparou? O eu é terrível. O meu querer é uma outra coisa também abstrata, mas a gente tem ao nosso lado constantemente. Precisamos deixar o meu querer, sim. Deixar a minha vontade e fazer o quê? Me submeter à vontade de Deus. Amém? Nós temos uma palavra para nós, nos denominamos de uma forma gloriosa: eu sou o servo de Deus. Você já falou isso? Já falou ou não? Não? Eu já falei 1 milhão de vezes: eu sou o servo de Deus, sem conhecimento da palavra. A palavra servo, no sentido lato do grego, é escravo. Só isso. Então, coisa assim: mas o servo do centurião era escravo. O servo do profeta era escravo do profeta. Era isso, ele não era empregado. Porque para nós, na nossa mente, na nossa mentalidade aqui ocidental, é um trabalhador, é o meu servo. Não, o meu servo é escravo. Servo é escravo. Escravo tem vontade? Tem eu? Tem querer? Magoei. Tem? Magoou. Vai para onde? Para o pelourinho. Não tem. O que ele é? Escravo. Ele está lá para fazer o quê? A vontade do seu Senhor. Amém? Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Jesus está te convidando para passar para o outro lado do lago. A direção é do Espírito, não é dele. A direção é do Espírito. O Espírito dá a Jesus a direção. Atravessa para o outro lado do lago. Lá tem uma obra para ser feita. Os discípulos não sabiam o que era, mas os discípulos, além de discípulos, eles eram o quê? Servos. Então eles não tinham vontade própria. Nós vamos com ele. Deixaram tudo para trás, porque tinha que deixar, e seguiram para fazer a vontade dele. Paulo ensina uma coisa, e ele fala de uma forma tão engraçada. Ele diz assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. É isso que ele fala. O que Paulo está dizendo? Eu me esqueci de tudo, eu deixei tudo para trás, eu abandonei tudo, mas eu estou, de que maneira? Avançando. Para avançar, às vezes, precisa deixar as coisas para trás. Peso. Sabe o que segura, gente? Uma curiosidade. Já viu o pessoal que faz natação? O pessoal que nada assim, 100 metros raso, já viu aquela coisa? Que nada, os nadadores de competição, já viu? Ele usa uma touca de borracha que prende o cabelo, já viu ou não? Mas ele tem uma outra curiosidade: o corpo do atleta precisa ser depilado. Sabia? Ele não pode ter nenhum pelo no corpo. Mas por quê? Por quê? Hein? Atrito. O atrito do pelo com a água atrasa o desenvolvimento do atleta. Por isso na cabeça ele tem aquela touca de borracha que não tem nada para fazer atrito. E o corpo tem que estar totalmente sem um pelo, para que ele consiga avançar mais ainda, para que ele tenha avanço e consiga ter torque, sei lá, no nado que ele está desenvolvendo. Ou seja, peso atrapalha, peso segura. Tem coisas que atrapalham nós passarmos para o outro lado, porque nós não deixamos. Nós retemos, não queremos deixar. Isso nos atrapalha de ir para o outro lado.
Você precisa ser liberto dessas coisas. Eu preciso ser liberto dessas coisas. E Paulo está dizendo, olha, deixando as coisas que ficaram para trás, eu continuo avançando para as que estão adiante. Então tantas vezes nós imaginamos que avançar é quando eu consigo um cargo na igreja. Eu avancei, subi mais um degrau. Não é mais ou menos assim que a gente fala? Subir mais um degrau. Agora tem umas igrejas que é um exército, né? Já viu aquelas igrejas que parecem um exército? Tem uma escalada assim, ó. O cara é cooperador, depois ele sei lá, obreiro, depois ele é diácono, depois ele é presbítero, e assim ele vai subindo, é uma escadinha, né? Então, à medida que quanto mais ele vai subindo, mais honra ele vai tendo, mais, e assim vai. Então, é mais ou menos isso, eu avancei, porque agora eu já não sou mais. Me lembro daquele menininho que tinha um trend acho que no YouTube, num lugar desse aí, que ele diz assim, irmãos, olha, Jesus é bom, viu? Eu era só um irmãozinho da igreja, mas agora eu já sou baterista. Vocês lembram desse que falava assim? Lembram desse menininho? Eu ria com aquilo, achava tão engraçado, né? Mas é uma realidade. Por quê? Ele achou que ele era já. Olha, já não sou mais nada. Jesus já fez uma transformação na minha vida. Então, o avançar, nós imaginamos que é ser reconhecido. Imaginamos que avançar é possuir seguidores. Aliás, o que mais se sonha na vida hoje é o quê? Ter seguidores. Todos nós queremos ter seguidores. Mas Paulo diz assim, olha, irmãos, eu não penso que já o tenha alcançado. Eu não estou ansioso nem desesperado para que as pessoas vejam alguma coisa em mim. Sabe, ele sabia que não havia alcançado, mas ele estava dizendo, eu não estou ansioso. Irmãos, às vezes a ansiedade nos leva a fazer coisas que desagradam a Deus. Às vezes a nossa visão se turba de tanta ansiedade e nós vamos na direção oposta à vontade de Deus, acreditando que é isso que Deus quer, acreditando que é isso que nós estamos fazendo, que é a melhor coisa para Deus, acreditando que o que nós estamos fazendo é o melhor de tudo e que nós vamos ser abençoados e por aí vai. Mas Paulo diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando-me para as que estão adiante. Conta para mim uma coisa, quantas vezes você já visitou o passado? Não estou falando aquele passado de 20 anos, de 30 anos atrás, que tem muitos aqui que não tem nem 30 anos, né? Mas estou falando de um passado recente, assim, 60 dias atrás. Aconteceu alguma coisa com você e você foi lá visitar e voltou de lá e disse assim, olha, agora vai ser diferente. Agora eu vou conseguir vencer. O meu passado me ensinou como é que é o negócio, eu vou poder avançar. Você já pensou nisso? Já fez isso? Quantas vezes nós já retrocedemos pensando no passado? E voltar ao passado às vezes é tão dolorido. Você já reparou? Tem gente que tem traumas e quando voltam ao passado, os traumas florescem e trazem problemas maiores ainda, mazelas terríveis. Mas queridos, voltar ao passado não é avanço, é retrocesso. Todas as vezes que eu volto ao passado é retrocesso. De vez em quando eu encontro uns crentes saudosistas. Já viu? Crente é tudo saudosista, né? Então tem aqueles irmãos assim, pastor, agora a igreja mudou, eu não gosto dessa igreja. A igreja para mim tinha que ser aquela igreja que cantava com o cantor cristão. Oh, coisa maravilhosa. E é uma verdade, né? Os hinos do cantor cristão são lindos, não são? Eu me lembro de um que eu gosto muito dele. Eu nunca esqueço desse hino. Você já me ouviu falar dele 1 milhão de vezes. Sabe qual é o hino? Ele diz assim, como é que é o hino? Se da vida vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Não é lindo esse hino? Agora traduz para mim, os meninos de 15, 16, 18 anos, 20 anos aí.
Se da vida vagas procelosas são. Traduz para mim aí, vai. Vamos lá, os meninos de 18 anos, 20 anos, vai, 15 anos, 17, vamos lá. Traduz aí para mim, alguém aí, vai, se habilita. Se da vida vagas procelosas são. O que ele está dizendo? Vamos lá. Tá bom, então eu vou dar os de 30, vai, os de 30 para baixo. Traduz aí para mim, o que ele está dizendo? Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Traduz aí para mim o que é desalento. Traduz o que é vaga, o que é procelosa. Me traduz aí, pelo amor de Deus. Mas os hinos do cantor cristão, hino que foi escrito em 1680, século 17. Nós estamos no século 21 e queremos que a igreja fique lá no século 17 adorando a Deus. Olha o retrocesso do passado. Olha o passado. Tá, vaga é aquilo que os apóstolos, os discípulos enfrentaram com Jesus no barco, lá no lago de Genezaré. São as ondas gigantes. Isso é vaga. Procelosa, porque além de serem gigantes, a vaga, a onda, ela trazia, era constante. Então era uma procela, era uma tempestade. Procela é sinônimo de tempestade. Procelosa é sinônimo de tempestade constante. Misericórdia. Mas quem é que sabe disso? Só um idiota igual eu que vai pesquisar no dicionário. Tá entendendo? Então, me conta para mim. Dá para cantar esse hino ainda? A Joelpe se mata tentando atualizar. Mas acontece que a linguagem poética não dá para você mudar muito. E o conservadorismo deixa menos ainda. Conclusão: é melhor cantar um hino de hoje, né? Não é? É mais fácil. Está na nossa linguagem, está no nosso cotidiano. Facilita bastante. Então, voltar ao passado é retrocesso. Ainda que seja para cantar um louvor. Eu estou falando esse, mas tem outros. Eu podia cantar Castelo Forte. Martinho Lutero, 1450 e alguma coisinha. Lembram dele? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Lembram disso? Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Olha lá. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, iguais não há na terra. Mas que maravilha, o hino é lindo. Mas, queridos, traduz para mim astúcia pertinaz. Para essa geração monossilábica, pá, tá ligado? Ele vai entender o que é astúcia pertinaz? Tá ligado? Não dá. Então voltar ao passado é o quê? Retrocesso. Em todas as áreas, até no louvor, é retrocesso. Imagina na tua vida, você lembrando a briga que você teve com o irmão há 3 meses atrás e até agora não se reconciliou com ele e está lá. Está lá no passado. Está lá no passado e não resolveu. E Jesus está te convidando para fazer o quê? Para fazer o quê? Eu não estou ouvindo. Para fazer o quê? Jesus está te convidando para ir para o outro lado. Lá tem obra, lá tem coisa para fazer. Vai para o outro lado, querido. Vai para o outro lado, querida. Avança, amém? E Tiago nos dá uma exortação fundamental. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos, amém? E Marcos e eles levaram o barco assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Por quê? Porque o barco era uma coisa fundamental entender. No barco tinha a presença de
Deus. Olha, eles o levaram o barco assim como estava, os outros barcos também o acompanhavam. Jesus, no barco com os discípulos, representava a presença de Deus naquele lugar. Era Deus com eles. Sabe, um dia ele disse para a igreja: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Lembra disso? Ou até a consumação dos séculos, como você quiser. Lembra disso? Então, eu vou dizer o que? Jesus está com você, no barco da tua vida, no mar desta vida. Jesus está com você. E o anjo diz a Maria: chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus estava no barco, Deus estava com eles no barco naquele momento. Você crê nisso? Você crê que Jesus está com você? Crê que essa promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Você crê nisso? Eu creio que Jesus está comigo todos os dias da minha vida, sabe? E nas boas horas, nas horas ruins, nos momentos difíceis, mas Jesus está comigo. Jesus tem estado comigo, Jesus tem estado ao meu lado. Ele tem estado com você também. Porém, ainda que Jesus esteja conosco no barco ou no mar desta vida, nós vamos ter dificuldades, vamos ter dúvidas, vamos ter problemas, vamos ter desentendimentos, vamos ter incertezas e vendavais. O texto diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava onde? Na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava dormindo, mas Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo, mas ele estava no barco. E o que é que aqueles homens fizeram, sabendo que Jesus estava no barco? Bom, antes de falar sobre isso, eu vou voltar a falar com você essa outra frase. Tiago diz assim, olha: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. E eu estou batendo nessa tecla, eu não sei se você percebeu, mas eu já passei 2 vezes o mesmo texto, esse e o outro do barco. Passei 2 vezes o mesmo texto. E para que você possa fixar na tua memória essas 2 palavras. A primeira é: Jesus estava no barco. Amém? Fixe isso, Jesus estava no barco. Amém? Então, antes de continuar, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Topa fazer uma brincadeira comigo? Vamos lá? Muito bem. Olha, eu vou falar 3 frases. E no final de cada frase, eu quero que você olhe para esse irmão que está do teu lado e diga para ele com autoridade: Jesus está com você. Tá bom? Pode ser? Eu posso falar então? A primeira frase, que é muito comum nós falarmos: a minha luta é muito grande. Não, vocês não entenderam o negócio. Vamos entender. Quando eu terminar de falar a frase, você vira para o irmão e fala para ele: não tenha medo não, tá bom? A minha luta é muito grande. Eu fui abandonado. Eu não sou reconhecido. Chega, né? Você entendeu o que eu falei, não? Nós falamos diariamente isso. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus está com você. Talvez Ele esteja na popa do teu barco dormindo, porque Ele quer ver se você pelo menos se desperta para dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Seja um Bartimeu nesse momento, mas grite, abra o bocão e peça misericórdia, porque Ele vai te atender. Amém? 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 No livro de Provérbios está escrito assim, olha: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então começa a buscar de madrugada, vai lá, fala com Ele, amém? É isso mesmo, Jesus está no barco da vida com você. A segunda palavra que eu estou repetindo é: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, amém? Jesus está no barco, Jesus está conosco, mas nós precisamos praticar a palavra. Que palavra? Que palavra que eu tenho que praticar, pastor? Olha, Paulo faz uma confissão, e nessa confissão ele está contando
a vida dele diante de tudo que ele estava passando, que ele estava vivendo, que ele estava enfrentando. Ele diz assim: olha, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É essa palavra que Tiago nos manda praticar. O que ele está falando aqui? Fé. Fé. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Alguém disse que a versão original era mais ou menos um pouquinho diferente. É assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas o tradutor traduziu aqui como posso todas as coisas naquele que me fortalece. A primeira coisa que nós precisamos praticar: fé. Segunda coisa, resiliência. O que é isso? Olha, eu posso passar fome ou comer bastante. Eu posso ter dinheiro ou passar necessidade. Resiliência, intrepidez. Eu posso todas as coisas. O que mais que ele fala? Esperança, naquele que me fortalece. E Paulo mostra os dois lados: passar necessidade, ter fartura, ser bem alimentado ou estar com fome. O grande problema é que os crentes dos dias atuais foram criados de outra maneira. No meu tempo, as crianças eram criadas e as mães davam no leite para o filho um negócio chamado creme de arroz. Alguma mãe lembra disso? Tem mãe aqui que lembra do creme de arroz? Lembra? Lembra? Muito bem. Hoje nós damos sustagem, não é? Mudou o negócio, não mudou? Eu acho que é a mesma porcaria, só mudou o nome, mas amém, né? Já reparou ou não? É, muito bem. Aprenda isso. Os crentes de hoje foram criados com Nutella. Mudou o negócio. Os crentes de hoje foram criados com Nutella. E foram criados da seguinte maneira: ó, você serve a Deus. E se você serve a Deus, você é a coroa da criação de Cristo. Misericórdia. Ô heresia. Ô heresia. Se eu sou a coroa da criação de Cristo, Deus estava ruim para criar, viu? Porque para criar um trem como eu e dizer que eu sou a coroa da criação de Cristo, misericórdia. Isso é heresia. Para mim é heresia. Misericórdia. Vocês já imaginaram isso ou não? Ó, você foi chamado por cabeça e não por cauda. Entenda isso. Já ouviram isso? E o crente se ufana e ele acha: eu sou o cara mesmo. Ah, agora em nome de Jesus eu consigo. Ele vai lá, olha para uma BMW na loja: em nome de Jesus, essa BMW é minha. Você ganha quanto, irmão? Salário mínimo por mês. Mas eu creio que Deus é poderoso. Eu não posso limitar o poder de Deus. Querido, com um salário mínimo você não paga. Durante um ano inteiro de salário você não paga o IPVA dessa BMW. O que você está querendo? Ah, mas eu não posso limitar o poder de Deus, porque Ele me colocou como cabeça e não cauda. Oh, querido, vai ler o contexto bíblico, sabe? Textos isolados assim é heresia. Vai ler o contexto bíblico, vai aprender a ler a Bíblia. Sabe como é que é, não? Muito bem. O crente foi criado dessa forma. Então o crente quer o quê? Ele só quer ter fartura. Ele só quer ter, ou só quer ser bem alimentado. Ele só quer ter muito. E quando isso não acontece, o que é que o crente faz? Eu vou mudar de igreja, porque essa igreja aqui é fria. O pastor daqui não serve nem para orar, porque a oração dele é muito fraca. Porque eu não tive prosperidade nenhuma. Você estudou? Você fez um cursinho? Fez alguma coisa? Não, me diz aí. Está fazendo alguma coisa? O cara faz uma faculdade EAD, que não aprende nada. E tem alguns que fazem uma faculdade EAD e paga para o cara fazer para ele. E depois ele pendura o diploma da parede e diz assim: olha, eu sou isso aí, ó. Vocês já viram, não? Já viram isso? Misericórdia. Fez uma pós-graduação? Não. Não. E você quer o quê? Não, mas eu sou cabeça, não sou cauda. Querido, nem cauda você vai ser, porque você não faz nem parte do corpo. Você é um abscesso aí, uma coisa esquisita, porque está completamente fora do contexto da palavra. Mas plantam na cabeça do crente essa ideia.
E o crente se ufana e acha que realmente ele é tudo isso. E quando isso não acontece, ele diz: eu vou procurar outro pastor, porque esse pastor não ora como eu quero, e por aí vai. Mas Paulo disse como ele praticava a palavra. E ele afirma assim: tudo posso aonde? Naquele que me fortalece. Mas antes dele dizer isso, ele disse: mas eu sei passar fome, porque aquele que me fortalece permitiu que eu passasse fome. Aquele que me fortalece permitiu que eu tivesse necessidade. Tem uma vez que ele diz assim: olha, eu já passei naufrágios, 3 naufrágios, eu já fui preso, já fui açoitado 40 vezes menos uma. Lembra disso? Porque aquilo era lei, aquilo era malandragem dos caras. Mas não vou explicar essas coisas não. Muito bem. Por quê? Porque é exatamente o que ele passou e o que ele sofreu. O crente hoje tem uma unha encravada e diz assim: o diabo quer me matar, minha unha está encravada. Não quer não, querido. Vai num podólogo, resolve isso. Você não sabe cortar unha. Sabe, tem crente que não sabe nem cortar a unha do pé. Me perdoa, não sabe cortar a unha do pé e depois põe a culpa no diabo. Não é o diabo, é você que é ignorante e não sabe cortar a unha do pé. Só isso. Se você não sabe, paga um podólogo para fazer. A tua unha não vai encravar nunca. Eu, para resolver o problema, dei um curso de manicure para minha mulher. Aí ela corta a unha do meu pé, eu estou feliz da vida. Minha unha não encrava nunca. Ô glória! Você não entendeu o negócio, meu irmão? Se quiser, aqui no Instituto tem curso de manicure, viu? E é de graça. Mas não vou contar essa história, que eu não vou fazer propaganda dos cursos do Instituto, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Tempestade. Você já passou por uma tempestade? Já passou? Saiba de uma coisa: toda tempestade é uma preparação. Toda tempestade é isso. O texto diz assim: os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morrermos? Se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Amém? E no versículo 41 ele diz assim: eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então não se esqueça de uma coisa: nas lutas, nas tempestades e tudo mais que vier sobre a sua vida, Jesus está no barco com você. Amém? Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você nessa luta, Ele está com você nesse barco, Ele está com você nesse problema, Ele está com você nessa dificuldade, Ele está com você no teu sofrimento, Ele está com você na tua angústia, Ele está com você nessa insegurança que você está vivendo. Vou ou não vou, faço ou não faço, sou ou não sou. Ele está com você nesse momento de depressão que você está passando e achando que minha vida acabou, não tem mais jeito, eu não tenho mais ânimo para nada. Ele está com você. E você deve dizer o que Paulo disse: eu sei estar na depressão, mas eu também sei estar no momento de alegria lá em cima, adorando e glorificando a Deus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda dessa maneira: Ele está com você para te ajudar, mas a tempestade te traz uma preparação. Amém? Amém? Muito bem. Eu vou continuar. Jesus e o destino. Eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, olha, a tempestade é a preparação para o seu destino. O destino aqui que eu estou falando não é aquilo que a gente costuma falar, viu? Que a gente diz assim: isso é o destino, o destino quis. Não, não é isso. Estou falando destino como direção, tá? Entenda bem, qual é o teu destino? Meu destino é Praça da Sé. Assim, para você entender o que eu estou dizendo, não é aquela coisa que a gente tem a mania de achar que o destino, eu não acredito no destino, eu não sou destinado a nada, eu sou escolhido por Deus para fazer a vontade dEle. Mas o destino mudou a minha vida. O destino não muda a minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus e é Ele quem dirige, Ele que tem o controle da minha vida. Eu creio dessa forma. Eu não creio no destino, como também não creio na sorte. Tem gente que, eu creio na sorte, que eu tive sorte. Não tive sorte. Deus está comigo e me dirige e me abençoa. Essa coisa de sorte é coisa para quem não sabe quem é Jesus. Como também não tem horóscopo, nem signo. Tem crente que tem signo, já reparou não? Mas eu pensei: irmão, qual é o teu signo? Eu sou de leão, ascendente, não sei o que, descendente, não sei onde. E tudo isso E você? Eu não sei, porque eu não tenho signo, não tenho signo. Mas tem crente que tem, né? E tem crente que não sai de casa se não lê horóscopo. Já viu essa... Gente,
Por isso vem tempestades. Para os discípulos, eu não sei se você entendeu, passar para o outro lado nos faz enxergar ângulos diferentes. Sabe por quê? Quando você está do lado de cá, e o lado de cá representa o quê? As tuas lutas, teus problemas, teus sofrimentos, tuas dores, as tuas mazelas, as tuas preocupações, as tuas angústias, as tuas enfermidades e tudo aquilo que você puder imaginar. No lado de cá você está ofendido, machucado, sabe? E Jesus está te convidando para uma coisa: passa para o outro lado. Ou seja, enxergue com outro ângulo, enxergue de maneira diferente. Essa tempestade na tua vida, essa luta na tua vida, está te levando para um outro patamar, está te levando para um destino diferente, está te levando para uma condição diferente. É isso que ele está dizendo. Olha, para aquelas pessoas que estavam no barco e os que ficaram na praia esperando Jesus voltar, eram ângulos diferentes, visões diferentes. Para Jesus, ele estava indo porque ele tinha o destino de Jesus ao atravessar o lago de Genezaré era libertar uma alma cativa. Ele estava indo atrás daquele homem que a Bíblia não dá o nome, mas era um endemoniado gadareno. Lembra disso? Ele vai para lá. Esse era o destino de Jesus. Para a multidão, perderam Jesus. Jesus se separou deles e aqueles homens estavam lá, mas cadê Jesus? Porque eram os crentes de hoje. A multidão era os crentes de hoje. Ele não vai ter mais Jesus para multiplicar os pães, não vai ter Jesus para curar cego, não vai ter Jesus para ressuscitar morto, não vai ter Jesus para isso, porque Jesus foi para o outro lado. E agora, o que a gente faz? Não dá para atravessar o lago, é longe, a distância é grande, entendeu? Era isso. E para os discípulos era saber que o destino deles era Jesus. Qual é o teu destino? Porque não se esqueça que eles estavam no barco. Lembra disso? O barco. Olha, aqueles homens nasceram ali. Eles nasceram na Galileia. Foram criados às margens. Alguém está assistindo The Chosen? Sabe, eles estão aonde? No mar da Galileia. Passa ali, tudo passa ali. Cafarnaum, Nazaré, enfim, Betsaida, aquelas cidadezinhas ali. Eles estão ali. E toda a vida da cidade gira em torno do mar, daquele lugar, do mar da Galileia. Tudo gira em torno ali. A economia da cidade é ali. Muito bem. Aqueles homens foram criados ali. Pedro, Tiago, João e todos os outros aprenderam a nadar ali, aprenderam a navegar ali. Tinha um barquinho e aprenderam naquele barquinho. Vocês viram o barquinho deles? Não era aquele barco de 60 pés que a gente já viu por aí, com 2 motorzão de Popevinho rude maravilhoso, que se acelera e sai, a quilha levanta assim, ó, a proa levanta e você vai embora, né? Não. Era um negocinho bem rústico, bem tosco e bem pequenininho, sabe? Era aquela coisinha de 5 metros de comprimento que a onda quando vinha fazia assim com o barquinho. Vocês já foram em alto mar? Eu fui uma vez e eu fiz um voto: nunca mais eu volto. Eu trabalhava em Ubatuba, era vendedor, e eu vendia para aqueles estaleiros que tem lá, que produzem barquinhos para os camaroeiros, o pessoal que pesca camarão. E é um barquinho pequenininho assim, de 20 pés, sabe? Se for grande mesmo, é 20 pés, 18 pés, aqueles barcos pequenos com um motor, eles têm um motor estacionário, né? Com uma rabeta. E vai embora, aquele motorzinho de 3 cilindros, vai embora. Muito bem, me convidaram para uma pescaria em alto mar. Eu devia ter uns 25 anos de idade, e eu todo faceiro fui. Quando eu cheguei lá, meu irmão, aquele negócio subia assim, parecia que o barquinho estava subindo um morro. Era onda, daqui a pouco fazia assim, ó. Mas na terceira dessa, eu já estava pondo os bofes para fora. Aí o menino do barco falou assim: olha, deita no convés aí que passa. Mas aquilo foi a morte para mim. Bom, eu fiquei tão ruim que eu perdi 3 amigos, porque eles tiveram que voltar comigo para o continente, porque eu não consegui ficar 1 hora em alto mar, sabe? E era um barco bom, provido, era um barco de pescar camarão,
mas eu não consegui. Já tinham jogado a rede para arrastar, não teve jeito, teve que voltar comigo porque não dava. E eu esperneei, chorei, briguei, me leva de volta, senão vão me jogar nesse mar e não sei o que, aquela coisa toda. E eu voltei. Não, nunca mais, falei, nunca mais na minha vida eu vou em alto mar. Se me chamarem para ir para um cruzeiro, eu não vou, porque eu tenho medo. Eu peguei medo daquilo, trauma daquele negócio. Muito bem, aqueles meninos ali sabiam ir para o alto mar. Sabiam entrar dentro daquele barquinho e remar para atravessar do outro lado. 13 quilômetros ali, ó. Vambora que vai dar certo. Aquela velhinha pequenininha, vambora que vai dar certo. E sabiam chegar do outro lado. Mas naquele dia tinha tempestade. E a tempestade era grande. Ô querido, às vezes você sabe, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou, eu conheço o caminho, eu sei de tudo. Mas tem dia que embora você saiba tudo, que embora você conheça tudo, que embora você tenha o domínio de tudo, tem tempestade. E na tempestade você não tem domínio, porque é a força da natureza. Na tempestade você não consegue vencer, porque é a força da natureza. Eles estavam tão acostumados com as tempestades que até um baldinho dentro do barco. Quando enchia de água, eles jogavam fora a água. Mas aquele dia não era uma água, era uma vaga. Era uma onda gigante. E eles ficaram desesperados. E aí o que eles fizeram? Descobriram o mais importante: o nosso destino para a salvação, para nos livrarmos da tempestade, para sairmos dessa luta, para sairmos desse problema, para sairmos dessa enfermidade, para sairmos desse coração machucado e dolorido. Quem é? Quem é? Jesus. O nosso destino, eles descobriram naquele dia, meu destino é com Jesus que eu tenho vitória. Aí eles vão lá: mestre, você não está percebendo que a gente vai morrer? Acorda, pelo amor de Deus. E Jesus se levanta, boceja e fala para o mar: se acalma. Diz para o vento: se aquieta. Acabou. Jesus quer dizer para a tua luta: se acalma. Quer dizer para o vento que está soprando tempestuosamente sobre você: se aquieta. Mas você fez uma coisa: Jesus está no barco da tua vida e você não chama. Jesus está no barco da tua vida e você não pede. Um dia Jesus falou: até agora não recebestes nada porque não pedistes. A hora que vocês aprenderem a pedir ao Pai em meu nome, vocês receberão. Lembra disso, não? Então aqueles homens lembraram disso, entenderam isso e entenderam que Jesus era o seu destino. Então, quando nós soubermos que o nosso destino é Jesus, tudo vai mudar em nossas vidas. Quando nós entendermos que o nosso destino é Jesus, tudo na nossa vida vai mudar. Sabe, você vai se tornar como Paulo e vai dizer: olha, com fome ou bem alimentado, sozinho ou bem acompanhado, amado ou esquecido, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por isso hoje o Senhor está te convidando. E o convite do Senhor para você é passar para o outro lado. Lá você vai ter a visão da missão de Jesus na terra. Porque o grande problema dos crentes é que os crentes acham que a missão de Jesus na terra é o quê? Qual é a missão de Jesus na terra? É culto da prosperidade. Misericórdia. Mas não é. A missão de Jesus na terra é outra. Jesus falou que a missão dele é essa: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus na terra. E essa é a maior bênção que qualquer ser humano pode receber: vida eterna em Cristo Jesus. O resto é perfumaria. O resto é efêmero, é passageiro. A Bíblia me ensina que os dias do homem são de quantos anos? Hein? Ó, vocês leram errado, hein? E minha mulher fala bem grosso: 70. Vocês leram errado, os dias do homem é mais, hein? Na minha Bíblia diz que é 120. Não é não? Gente, se for 70, Jesus tem misericórdia de mim. Eu cheguei lá. Eu cheguei nos 70, tem misericórdia de mim. Tá? Sabe, o que eu quero aprender com isso? Eu quero dizer o que? Você vai ter a visão
de quem Jesus representa na tua vida. Os discípulos indagaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas eles entenderam: ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Eles entenderam isso. Abacuque fala uma coisa interessante. Vocês já leram Abacuque, não? Abacuque, quando eu estou em luta, quando eu estou com a cabeça assim, eu abro a Bíblia no livro de Abacuque e eu me sinto confortado. Abacuque diz assim, olha, Abacuque 3, verso 13, na parte A: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. É uma linguagem poética. Ele diz que ele vinha em cima de um cavalo, tal. É uma coisa tão bonita, e aquilo me alegra, e eu gosto de ver. O convite de Jesus continua: vamos ao outro lado. É o convite de Jesus. Ele está nos convidando. Que outro lado? Sai desse lado que você está aí agora, de autocomiseração. Ai, que eu sofro muito, que não sei o que. Sai disso e passa para o outro lado. No outro lado você vai entender algumas coisas, e uma delas é que o teu destino é estar com Jesus, que a tua vitória é Jesus, que a tua bênção é Jesus, que a tua cura é Jesus, que a tua transformação é Jesus. Saia do lado da amargura, da solidão, da busca incessante do que eu chamo de felicidade efêmera. Efêmera, tá bom, efêmera? Não, né? Dá para traduzir efêmera aí? Quem é que se habilita? Eu também fico inventando palavra, né? Vamos falar felicidade passageira. Pronto, porque efêmero é sinônimo de passageiro, ou passageiro é sinônimo de efêmero, né? É uma coisa que passa rápido, né? É uma coisa que acontece rápido e passa rápido. É isso que ele está dizendo. O que eu tenho que aprender? Nós corremos atrás de felicidades passageiras. Você já viu, não? Como é que é passageira a nossa felicidade? A moça está namorando com o João hoje, e passa 3 meses, 6 meses namorando com o João, e é o amor da minha vida. Brigam os dois, passa 15 dias, ela encontra o José. Agora eu encontrei a metade da laranja. Igual diz o poeta, a metade da laranja. Encontrei a minha alma gêmea. E ela ainda canta, né? Como é que é? Alma gêmea. Não lembro mais, né? A metade da laranja, eu não lembro. Mas é isso aí. Por quê? Porque ele achou lindo e maravilhoso. Pronto, agora é o João. Ah, mas não era o outro lá. Não, mas agora eu encontrei esse. Esse é melhor que aquele. É efêmera essa felicidade. Já reparou? É passageira, é pequena. Por quê? Porque nós estamos procurando felicidade nos lugares errados. Felicidade não se encontra em coisas, nem se encontra em pessoas, viu? Felicidade você encontra em Jesus. Você não encontra em pessoas. Sabe, tem gente procurando felicidade na religião. Eu já fui feliz na religião. As pessoas me perguntavam: o senhor é crente? Eu dizia: não, eu sou batista. Oh, rapaz, o que é isso? Ah, ok, eu estou um grau acima. Gente, passou. Por quê? Porque eu descobri que a religião e nada é a mesma coisa. Que eu preciso de quem? De Jesus. Que se Jesus não estiver na minha vida, eu posso ser o papa da religião, que eu não terei nada. Eu só vou ter tristeza e angústia. Amém? Então, para os discípulos entenderem que com Jesus eles teriam vitória, que a tempestade passaria, que o mar ficaria calmo e que eles teriam uma navegação em segurança, eles precisaram entender que tinham que atravessar para o outro lado. É o convite de Jesus: atravessa o outro lado comigo, venha para o lado de cá. Por quê? Porque do lado de cá tem coisas que do lado de lá não tem. Do lado de cá tem vitórias que do lado de lá não tem. Venha para o lado que Jesus tanto tem te chamado. E eu tenho certeza que o Espírito está falando com você. Mas você tem relutado em obedecer. Não se esqueça da palavra de Tiago. Eu vou voltar nela. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eu não estou mandando nem pedindo para você ser fariseu. Sabe que fariseu acha que ele obedece todos os mandamentos e mais alguma coisa. Já viu aquela história? Que fariseu diz que tem 365 mandamentos, que é um para cada dia do ano, e não sei o que, aquelas conversas todas que eu digo: meu Deus, tem misericórdia. Graças a Deus, nós estamos num tempo diferente chamado graça. Mas não é aquela hiper graça não, sabe? É uma graça pequenininha e tal, sabe? É a graça de Deus, porque a do homem é hiper, sabe? A hiper graça é terrível, né? Já viu os caras da hiper graça? Mas deixa para lá que eu não vou falar sobre isso. Muito bem. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O que eu posso dizer para você? Pratique. Que palavra é essa que você ouviu? Como? Passe para o outro lado.
O que é passar para o outro lado? É experimentar o agir de Deus na tua vida. É experimentar o trabalhar de Deus na tua vida. É experimentar o cuidado de Deus na tua vida. Não se esqueça, para onde que Jesus estava indo? Para o outro lado. Mas o que é que tinha no outro lado? Tinha uma cidade chamada Gadara. E ele vai para Gadara fazer o quê? Curar um homem que estava possesso de demônios. Está lembrado disso, não? Mas ele convida, para passar do outro lado você vai ver milagre. Para passar do outro lado você vai ver cura. Para passar do outro lado você vai encontrar graça. Para passar do outro lado você vai encontrar misericórdia. Para passar do outro lado você vai lembrar e saber aquilo que Jesus disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você vai entender que Jesus vai para o lado de lá para cuidar de uma ovelha. Lembrou disso? Muito bem, que Deus te abençoe. Que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E depois de entender, tomarmos a decisão que acharmos melhor. Você é livre, né? Então tome a decisão que você achar melhor. Mas lembre-se disso. Hoje o Senhor está te dizendo: passe para o outro lado. O outro lado que traz revelações de quem Jesus é. Qual é a missão de Jesus na terra? Lembrou qual é a missão de Jesus na terra? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Só isso. Só isso. Tá? Só isso. E o que é que nós representamos para Jesus? Lembre-se disso. O que é que nós representamos para Jesus? Lembram do gadareno? O texto, se você depois ler o evangelho que eu citei de Marcos, no texto diz que depois que ele cura o gadareno, ele expulsa os demônios. O gadareno era uma legião de demônios, lembra? Ele pergunta: quem é você? E eles dizem: eu sou uma legião. Lembra disso? Aí ele sai dali e pede, e ele manda que os demônios entrem numa vara de porco. Vara é coletivo de porco, tá? Eles jogam eles lá numa vara de porcos. Os porcos se jogam no mar. Lembra disso? Todas essas coisas acontecem. O gadareno era um homem que andava nu, dormia nos sepulcros, tinha uma vida tremendamente horrível. Agarrava as pessoas, corria atrás das pessoas, batia nas pessoas. Mas Jesus liberta aquele homem. E ele vai para casa, toma banho, veste a roupa, faz a barba, bota um terno como é que chama o terno lá? Um Gucci, não é? Bota um sapato italiano e volta todo bonitão, com uma Bíblia desse tamanho assim, olha. Agora virou crente. Lembra? E ele diz o que para Jesus? Eu quero te seguir. Eu quero ir com você. E o que é que Jesus diz para o gadareno? Vocês lembram? Lembra? O que é que ele diz para o gadareno? Vai para casa. Vai para casa? É. Ele diz para o gadareno: fique aqui. Fique aqui. E seja a minha testemunha. Ele diz assim: olha, fique aqui e seja testemunha das grandes coisas que Deus te fez. Está lá, Lucas 8:39, a minha versão. Agora, talvez na versão Almeida é um pouquinho diferente, mas é isso aí. Ele diz: fica aí na tua terra, fique na tua casa. Seja testemunha para a tua família, para os teus, para aqueles que estão ao teu entorno do que Deus fez na tua vida. Passa para o outro lado. Deus quer que você seja testemunha. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Ele disse: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Galiléia, em Samaria e até os confins da terra. Mas para ser isso eu preciso passar para o outro lado. E passar para o outro lado é o quê? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Está cheio, tem crente que acha que para ser cheio do Espírito Santo tem que pular, rodopiar e subir pela parede igual lagartixa de costa. Não! Ele te chamou para uma coisa: sereis minhas testemunhas em Samaria, na Galiléia e até os confins da terra. Ele diz o que para o homem lá? Fique e seja testemunha das grandes coisas que Deus te fez. Comece a dizer o que Deus fez na tua vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso hoje tomar um posicionamento na minha vida e dizer: Senhor, eu vou passar por outro lado. Não vou ficar aqui nesse lado de autocomiseração, de sofrimento, de luta, de dificuldade, de fraqueza espiritual, de derrota. Não! Jesus está te chamando para o outro lado.
o lado da vitória, o lado da bênção, o lado do milagre. A tempestade vai ser acalmada, a luta vai passar, o mar vai sossegar, o vento vai parar, o endemoniado vai ser liberto. Passe para o outro lado, tome posição, essas coisas sairão da tua vida. O Senhor está te chamando para isso. É essa forma que Deus quer fazer. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dirija em tudo, e que Ele prospere a tua vida, e te dê uma semana de bênçãos, e uma semana de vitórias, te dê uma semana de libertação, te dê uma semana de transformação. Que esta semana é a semana em que você diga para Jesus: Senhor, eu vou atravessar para o outro lado. Mas irmãos, atravessar para o outro lado, não se esqueça, vai ter tempestade, viu? Atravessar para o outro lado vai ter tempestade, vai ter luta, vai ter problema. Mas não se esqueça, Jesus está no barco. Jesus está no barco, amém? E no barco da tua vida, Jesus está com você, te fortalecendo, te guardando, te ajudando. E se for preciso, grite: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai se levantar, ele vai acordar e vai dizer: tamo junto, mano, é nós, aleluia. Tome posse, adore ao Senhor e receba a tua vitória, amém? Mas não esqueça, o recado de Tiago foi o quê? Qual era o recado de Tiago mesmo? Hein? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, amém?